Então, pessoal, nós vamos agora para mais uma aula de instrumentação para ensino de física. Bem, nessa aula de hoje nós vamos discutir um dos instrumentos principais para o professor de física, que é o livro didático. Nós vamos dar ênfase aqui ao instrumento voltado para o ensino médio, tá bom? Também existem livros voltados para o ensino fundamental, mas geralmente estão relacionados com outras áreas das exatas, como a biologia e a química. Então, eu achei melhor nós focarmos apenas num livro didático de física, tá bom? No ensino médio. Então, pessoal, o objetivo da disciplina é propor meios, instrumentos que facilite a aprendizagem dos alunos. Então, o objetivo é nós podermos desenvolver materiais didáticos. Esse material não precisa ser necessariamente experimento. Tudo bem que vai ser a maioria das nossas atividades, porque a parte experimental ela é uma coisa intrínseca relacionada ao ensino de física. Mas também nós temos diversos outros materiais que podemos utilizar. E muitas vezes esquecido, só que é muito importante, é o livro didático. Porque o livro didático é o acesso mais fácil do aluno, material que ele possa estudar, fazer exercícios, pensar, refletir. É o material mais prático e o essencial, e muitas vezes ele é negligenciado, ou seja, o professor às vezes não dá tanta importância para ele. Nós vamos entender qual é realmente a importância de se utilizar o livro didático, e nós vamos falar algumas concepções da física. Bem, pessoal, o objetivo da nossa aula é fazer uma análise do livro didático de física. Então nós vamos discutir aqui como nós podemos, como professores de física, avaliar os benefícios e os defeitos da utilização do livro didático de física. Vamos estar também vendo quais são os aspectos sobre o livro didático como instrumento de ensino. Então nós vamos agora enxergar o livro não apenas como um material qualquer, mas sim como um instrumento para o ensino de física. Nós vamos ver quais são os critérios para se fazer a escolha de um livro didático, e nós vamos falar sobre os elementos que estão dentro do livro didático, principalmente aqueles relacionados ao ensino público, tem uma série de critérios para ser utilizado na sala de aula. Mas antes de tudo, pessoal, o que seria um material didático? O material didático, pessoal, vai ser todo material usado de maneira sistemática e metódica no processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, durante toda a disciplina nós vamos estar falando muito sobre esse material didático. Esse material didático não precisa ser algo palpável, ou seja, ele pode ser só uma metodologia, uma maneira de realizar a aula. E qual é a característica principal dele? Ele tem que ser metódico, ou seja, ele tem uma sequência lógica para ser feita, e ele tem que ser sistemático, ou seja, ele tem que ter os passo a passo e deve compor um objetivo geral. Então, você não vai utilizar o material só por usar, você tem que ter um objetivo de utilizar aquele material. E é claro, você também tem que ter um planejamento. Pode ser um livro, pode ser um texto, pode ser uma revista científica, pode ser a utilização de um filme, pode ser relatos de experiência do aluno em algum fenômeno físico, por exemplo. Então, existem diversas maneiras de se transformar o material como material didático. Vamos dar um exemplo. Na parte de magnetismo, eu costumo utilizar um filme chamado O Núcleo, que ele vai tratar, é um filme de ficção científica, mas dentro dele é possível trabalhar alguns conceitos de física, principalmente de magnetismo. Você também pode trabalhar outros filmes. Eu já vi trabalhos, por exemplo, que um professor discute sobre a teoria da luz, utilizando os filmes dos Star Wars. Então, existem várias maneiras, como uma revista em quadrinhos, como uma série, até como uma música. Então, todo o material que você utiliza para ensinar, e em especial a nossa disciplina vai ser o ensino de física, você pode caracterizar como material didático. Então, toda vez que eu passar uma atividade para que vocês me entreguem, essa atividade vai estar relacionada a um material didático. Não precisa ser necessariamente um experimento ou algo físico, mas ele deve ser um instrumento para o fim do objetivo. Então, nós vamos dividir a disciplina, como eu discuti na última aula, através de tópicos. Então, nós vamos abordar desde os assuntos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E em cima desses tópicos, eu vou apresentar algumas propostas para vocês na aula, e vocês vão ter que me entregar esses materiais didáticos
produzido semanalmente, tá bom? Isso vai ser a parte principal da nossa avaliação, a produção desses materiais didáticos. Mas nessa aula nós vamos dar enfoque a um instrumento de ensino, que é o livro didático. Então eu começo aqui perguntando, para quem foi feito o livro didático? Eu pergunto isso porque muitas vezes, na escolha de livros didáticos, tem professores que dizem assim, eu não gostei do livro. E aí a pergunta é, o livro foi feito para o professor ou para o aluno? Porque, por exemplo, para você, professor, é mais interessante que tenha uma lista de exercícios bem sequenciada, começando da questão mais fácil para a questão mais difícil. E às vezes isso aí para o aluno não é suficiente. Nós vamos discutir aqui que existe muitas características que o livro tem que ter voltado para o público. Então, por exemplo, para nós que somos já estudantes de graduação em física, né? Eu sou professor, vocês futuramente professores também de física. Acontece que muitas das características, desenhos, não são interessantes para a gente porque nós já temos o conhecimento. Por exemplo, no plano inclinado, às vezes você acha necessário apenas um desenho sobre o plano inclinado, quando um bloquinho mostrando a decomposição de força. Mas para o aluno não é muito claro isso. Então é interessante que tenha mais fotografias, mais relação do que é, porque ele não vai ver na vida dele um bloco como está no desenho. Então, às vezes é interessante mostrar como a aplicação pode ocorrer. Por exemplo, um navio cargueiro levando outro navio, é um sistema de blocos. Então, pessoal, são pontos que é importante você levar. Nós vamos discutir quais são esses pontos, inclusive vai estar relacionado com a nossa atividade da semana, tá bom? Então lembre-se, o livro tem que ser feito para o aluno. Não é o professor que tem que gostar do livro, é o aluno que tem que gostar do livro. Ah, mas é claro, no universo de muitos alunos, dificilmente todos os alunos vão gostar do livro, óbvio. Mas é importante você contemplar, como professor, analisar quais são os aspectos mais importantes que o livro tem que ter. Ou seja, aqueles pontos, mesmo que nem todos os alunos gostem, mas são aqueles pontos essenciais para que ele possa utilizar e você também como meio de ensino de maneira adequada. Então, pessoal, vamos analisar o seguinte. O que o livro deve ou não ser? Então, vamos lá. O livro ele pode ser um instrumento? Com certeza. Um livro ele pode ser sim um bom instrumento. Agora é importante que esse instrumento não seja utilizado 100% das vezes, porque senão você vai ficar refém desse instrumento. Então, se você ficar só dependente dele, fica bastante complicado. Então você, como professor de física, tem que entender que aquilo ali é apenas um de vários tantos instrumentos que você pode estar utilizando nas suas aulas de física. O livro ele tem que ser um orientador, ou seja, ele tem que dizer para você, professor, como você tem que dar as aulas, a sequência das aulas. E a resposta é não. Por quê? Porque é comum nós temos professores que vai pegar a sequência exatamente do livro, a mesma sequência, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Pessoal, aquilo ali é apenas uma sugestão do livro. Então, alguns capítulos vocês podem pular, outros vocês podem adiantar, mas para isso é necessário que você compreenda todo o universo da física. Vamos dar um exemplo. Será que é possível trabalhar o conceito de energia antes da lei de Newton? E a resposta é sim. Você pode trabalhar, mas se você pegar um livro, eu nunca vi um livro de energia antes das leis da mecânica, né? Mas das leis de Newton, mas é possível. Se você, por exemplo, pegar o conteúdo de hidrostática, o conteúdo de hidrostática, ele pode sim, em vez de ser o último capítulo, você pode colocar ele um pouquinho, inclusive até um pouquinho antes de energia mecânica. Então, pessoal, a maneira como você coloca a sequência do livro, ela não tem que ser obrigatória. Então, quando você tem que pegar exatamente como o livro está falando, você está virando o orientador do seu trabalho é o livro. Isso não é legal, tá bom? Então, inclusive, você pode pegar vários tipos de fontes. E também aqui, o livro ele tem que ser a fonte principal. Isso aí depende muito.
tá bom? Depende muito das condições da escola. Mas o ideal é que não. Por que não? Porque se você utilizar apenas ele como fonte principal, você vai estar deixando de utilizar bem os outros instrumentos. É importante que você, como professor de física, possa estar pegando uma série de outros instrumentos e, ou seja, não deixando apenas um como principal. Você pode sim utilizar ele como fonte principal, até porque nós temos realidades diferentes de escola. Mas o fato deles, escolas com diferentes realidades, não é justificativo de você deixar apenas ele, tá bom? Você pode colocar ele como fonte principal, porque nós temos realidades bem diferentes. Então, por exemplo, numa turma de EJA, você pode estar utilizando instrumentações, simuladores e tal, mas ele tem que ter um livro, porque as atividades elas são muito corridas. Então vai depender muito. Mas o ideal é que você não deixe apenas o livro como fonte principal, como instrumento principal, tá bom? Agora, orientador, aí você não pode deixar. O orientador do processo da aprendizagem difícil tem que ser o professor e não o livro. Então, pessoal, não existe o livro didático perfeito, pois os livros não foi feito para um aluno específico. Então, quando ele se cria um livro de física, ele pensa em geral, ele não pensa apenas na parte específica aí de um aluno. E vai caber ao professor a escolha do livro didático. Então vamos ver aqui, pessoal. Na hora de escolher um livro, você como professor escolher um livro para trabalhar na escola, porque todo ano tem essa escolha do livro. Você primeiro, que muitas vezes é negligenciado, é a formação dos autores. Como assim a formação dos autores? Você vendo a formação dos autores, você pode entender se ele vai ter uma concepção, se ele está voltado para o ensino ou não, se ele tem outras habilidades, porque às vezes, por exemplo, ele é professor de física, mas ele é formado em engenharia, então ele pode fazer uma contextualização dentro do livro, interessante. E nós sabemos que tem professores que às vezes vieram de outras áreas, então é importante você ver a formação do autor também, não pegar apenas o livro. Quem foi que escreveu esses livros? Quando você tem essa formação, você pode entender o contexto do livro como um todo. Entender a estrutura do livro, ou seja, como ele funciona, como ele é dividido. Ele é dividido por capítulo, unidade, começa com resumo, tem questão de vestibular, tem aspectos históricos. Nós vamos ver já alguns aspectos. Mas é importante que você entenda que você tem que entender o mecanismo do livro, como é que ele funciona de maneira geral, tá bom? E entender como ele faz a apresentação dos conteúdos. Como é o conteúdo dele? É um conteúdo mais interativo? Ele faz o aluno refletir? Ou ele é apenas matematizado? Ou ele é direto? Porque isso vai depender do público, pessoal. Porque você imagina, por exemplo, um livro voltado para alunos de pré-vestibular. O aluno de pré-vestibular que já passou por todo o ensino médio, o livro didático dele não precisa ser focado nessa questão de contextualização, como tem no livro de ensino médio, mas é focado para o Enem. Então, a abordagem tem que ser mais direta. Então, vai depender do público, tá bom? Mas, no geral, o ensino médio ele tem que ter uma série de pontos que façam com que o aluno se interesse pela aprendizagem em física. Então, quais são os aspectos que você tem que olhar no livro? Bem, existem várias maneiras de fazer as categorias do livro didático. E essas categorias vocês podem estar olhando melhor nos arquivos que eu coloquei em anexo para vocês estudarem. Mas aqui nós temos alguns pontos importantes. Por exemplo, as atividades práticas. Nem todos os livros, os atuais todos já têm, mas alguns livros antigos não tinham essas atividades práticas. Por que agora tem essas atividades práticas? Porque é obrigatório. Os parâmetros dos livros agora, para ser cotado no ensino público, ele tem a obrigação alguns pontos que nós vamos falar na segunda aula. Mas você tem que verificar se tem atividades práticas, se as atividades práticas podem ser feitas pelo aluno em casa, por exemplo. Ele tem que conter a interdisciplinaridade, ou seja, ele tem que juntar outras áreas do saber. Isso também é muito importante para o Enem. E você tem que analisar como os exercícios. É um exercício voltado apenas de múltipla escolha, o aluno tem que escrever. São questões abertas, são questões mais fechadas.
São questões contextualizadas. Então você tem que analisar isso aí, tá bom? E entender quais são os objetivos daquele material. Então, se ele deixa o objetivo claro do que ele está propondo, tá bom? Se é uma coisa bem focada. Então, são pontos que você tem que analisar no livro didático, tá bom? Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre o livro, né? Vamos ver na prática como é que você pode analisar de maneira geral, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.